Bom, a última coisa que eu vou falar aqui, no capítulo 3, né? A gente vai encerrar o capítulo 3 com esse vídeo, né? O livro tem mais algumas coisinhas, sugiro que vocês leiam o capítulo 3 inteiro do livro do professor Malisca lá, tá? Mas a última coisa importante que eu considero é a conservação dos fluxos nas interfaces. Isso tem a ver com aquela formulação conservativa e não conservativa, que eu falei lá que vocês tinham que acreditar em mim, que era importante isso em volumes finitos e coisa, ou não, tá? Então, ó, eu vou começar com a formulação conservativa. O que é a conservativa? Aquela em que os fluxos, né, estão dentro da derivada. O fluxo de massa aqui, ó, que multiplica uma variável qualquer, aqui o φ pode assumir U, V, W, T ou uma outra quantidade qualquer, tá? Então, eu mantenho essa, mesmo que o escoamento seja incompressível, que as propriedades sejam constantes, eu mantenho isso aqui dentro da derivada, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, só os termos advectivos para fazer essa análise, para mostrar para vocês por que isso é importante, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos integrar o primeiro termo, vou fazer análise só para o primeiro termo, tá? Para as coisas ficarem curtas, no meu volume de controle aqui, ó. Notem que eu criei um volume de controle particular aqui, uma discretização que ela tem o ponto P, o ponto E, e eu botei mais um ponto aqui, ó, um ponto EE. Vocês já vão ver por quê aqui. Isso está escrito direitinho também lá no livro do Malisca. Eu achei bem interessante a forma como ele coloca isso aqui para nós, tá? Então, ó, eu vou fazer a integração do volume P. Tá? Tem um monte de passos aqui, tá? Eu sempre fiz da forma integral, mas aqui eu estou seguindo a forma como está no livro lá, porque o foco aqui é outra coisa, tá? Não é a integração, tá? E sim é observar que eu preciso conservar os fluxos nas fronteiras, né? O que é conservar o fluxo? É o exemplo que eu falei. Eu não posso sair do meu escritório, que é o volume de controle P, chegar no meu corredor, que é o volume de controle E, ganhando 5 kg ou perdendo 5 kg. Não dá para sair daqui com 70 kg e chegar lá com 75. Tem alguma coisa errada, tem alguma conta errada, tá? E isso é muito importante em método numérico. Então, para aquele volume vermelhinho ali, rosinha, né, eu fiz a integração desse carinha aqui, ó, daquele termo lá, né? Rho φ dx, dx dy, e ele vai ficar isso aqui, ó. Essencialmente, quando eu integrar essa derivada aqui, né? Na verdade, fazer essa conta aqui, né? Vai ficar Rho φe, né? Eu integrei nessa face, menos Rho φ w, integrando nessa face, vezes o ΔY, que seria aqui a área, né? ΔY vezes 1. Tá certo? Então, essa é a integração que eu estou fazendo aqui. A gente já fez isso aqui, lá para um volume unidimensional e bidimensional. Na verdade, isso aqui é bidimensional, senão a área aqui seria 1, né? Mas eu estou integrando só nessas duas faces aqui, foi só as duas que eu destaquei. Eu acabei aproveitando o volume de lá. Então, ó, Rho φ avaliados em E, os três caras avaliados em E. Ah, mas o Rho é constante. Tá, tudo bem. Se você quiser jogar que o Rho é constante, tira ele para fora. A análise vai ser a mesma. Mas aqui eu vou considerar, não vou assumir que o Rho seja constante, tá? Então, todo mundo, ó, Rho φ avaliados em E, menos Rho φ avaliados em W. Então, eu vou ter aqui, ó, uma vazão mássica em E e uma vazão mássica em W. Certo? Agora eu vou fazer essa análise para o meu quarto. Isso aqui é o meu quarto. Agora eu vou fazer a análise para o corredor, que é o volume E. É a mesma conta, né? Só que eu estou integrando em E. Então vai ficar Rho φ no pontinho EE. Está pequenininho, mas eu acho que dá para ver. Menos Rho φ no pontinho E. Vezes ΔY. Então vai ser um m.ee menos um m.e. E agora vamos fazer uma extrapolação. Ó. Eu vou fazer um volume de controle maior. Tá? Olha, vou considerar um volume de controle, ó, só para ver o que está acontecendo. Ó. Então, se o meu volume de controle tiver 2 ΔX de comprimento, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu vou integrar nessa face EE, Rho φ EE, menos o que está entrando nessa face aqui, ó, Rho φ W. Certo? Eu só aumentei o tamanho de volume de controle. É como se eu estivesse comparando com uma malha mais grosseira aqui. Então vai ser o m ponto
EE vezes o φ EE menos o m.w vezes o φ EW. Certo? Até aí? Vamos comparar essas três equações. Eu vou repetir aqui, ó. Tá? Então, a integração conservativa. Ó, no volume P ficou ME φE menos MW φW. Mas, eu vou somar as duas equações agora, tá? Ó, essa equação aqui, ó, no volume E, o que vai ser? M.EE menos M.E. Isso tem que ser igual ao que, ó, eu somei os dois volumes, por quê? Porque eu estou somando aqui o que está acontecendo, né? A integrar, eu posso fazer a integral por pedaços, né? Eu vou somando pedaços dessa integral. Foi isso que eu fiz aqui. Ela tem que ser igual ao que está acontecendo aqui, ó. Integrar direto no volumezão aqui que tem 2 ΔX, ó. E realmente dá, ó. Quando eu somar esse com esse, ó, eles vão se anular. Vai ficar M.EE menos M.W. Ou seja, nessa passagem aqui, ó, de integrar daqui para cá e depois integrar daqui para cá, eu não perdi informação aqui no meio. Então, o que entrou em W, né, se for regime primeiramente unidimensional, né, vai estar saindo aqui. Se fosse unidimensional, tu com certeza estaria saindo aqui, né? Nesse caso, eu só estou integrando uma parcela da equação, tá? Mas eu não perdi, ó. Pode pensar desse jeito aqui, ó. O que entrou em W vai estar saindo aqui em E. Eu não vou perder informação aqui, ó, porque se anulou. Ó. O que saiu do volume P, né? Estava saindo do volume P, está entrando no volume E. É a mesma coisa. Então ele desaparece na minha conta. O que acontece se eu usar a forma não conservativa? Se eu usar a forma não conservativa, ó, notem que a derivada, eu não escrevi a equação inteira de novo, mas a derivada, eu tirei o ρu de dentro da derivada. Tá? E quando eu fizer essa conta aqui, né, vendo, o volume é pequenininho, o ρu é constante. Ele deixa de ser avaliado em E e em W. Esse ρu é constante. Então, notem, para o volume P, vai ser ρP UP vezes o φE menos ρP UP vezes o φW. Então, eu vou ter um M.P vezes um φE menos um M.P vezes um φW. Tá? Eu não tô mais avaliando, eu não estou levando mais em consideração mas o ρ é constante. Tudo bem, mas eu não estou levando em consideração a velocidade, ó, que pode ter mudado aqui de uma fase para outra. Tá certo? Quando eu somar isso com a mesma dedução no volume E, a mesma coisa, ó, M.E, né, do volume E, vezes φE menos M.E vezes φE, que é o balanço para esse volume, não vai dar, vai ficar diferente de se eu fizer para o volume grande. Então, o que acontece? Eu estou perdendo informação aqui, ó. O que está entrando, eu não destaquei aqui, mas acho que dá para usar o lápis aqui, ó, mouse essa pena. Ó, o que está saindo do volume P é diferente do que está entrando no volume E. Porque a velocidade aqui, ó, não estou usando uma velocidade calculada, interpolada na face aqui, ó. Eu estou usando a velocidade do volume E e lá em cima eu estou usando a velocidade do volume P. Então esses dois aqui são diferentes, ó. Então aí eu começo a errar. Mas de repente dá certo, professor. Pode dar certo, mas tu está pecando na essência do método de volumes finitos, que é de conservar as propriedades na face. Então, do ponto de vista mais fundamental, esse tipo de discretização não é volumes finitos. Por quê? Porque eu não estou conservando as propriedades na face. É uma pequena diferençazinha que pode ser muito importante para a minha solução final. Mas dá certo? Pode dar certo.
isso aqui é volumes finitos, né? Diferenças finitas não se preocupa com esse tipo de coisa. Elementos finitos não se preocupa com esse tipo de coisa. E funciona. Tá? Mas tu está perdendo a essência do método de volumes finitos se tu não fizer essa observação, se você não prestar atenção a isso. Tá? Então, por isso que é importante trabalhar com a forma conservativa das equações, sempre. Isso serve também para o outro lado, para os termos difusivos, e serve para qualquer equação. Tá? Mas não vou fazer para todas, eu só quero dar a ideia aqui do que se trata. Tá bom, gente? Tinha destacado ali, tá, tudo bem. Eu estava destacando que era para mostrar aqui os 3 pontos. Bom, e para concluir efetivamente o capítulo, eu vou falar, que já falei da positividade dos coeficientes, vou falar de novo, né? Então isso aqui, esse texto eu não tirei do livro do Malisco, acho que eu tirei lá do Patanca, né? É um slidezinho só. Aqui, ó. Então a equação, né, vamos pensar numa equação bem simples, né, numa discretização unidimensional, né, então a equação APTP igual a ET mais AWTW, tá? E vamos pensar o seguinte, os problemas que a gente está resolvendo aqui, o foco do que a gente trabalha aqui em volumes finitos é problemas que são ou difusivos ou advectivos. E esses são 2 fenômenos que tu não observa saltos assim. Tu não tem uma temperatura que é 10 e daí a pouco ela é 20. Não acontece isso. Sempre é uma transição de uma para outra. Mesmo o problema sendo advectivo, problema físico, advectivo dominante. A gente até faz uns exemplos para testar uma função de interpolação. Depois eu vou falar isso com uns extremos assim. Mas na prática os problemas reais que tu vai resolver não. Tem uma certa inércia é suave a variação de temperatura, por exemplo, entre o ponto P e o ponto E. Tem um BenTV falando comigo aqui na janela, certo? Então, o que acontece? Ó? O aumento da temperatura do volume E, então se aumentar a temperatura do volume E, a temperatura do volume P também vai estar aumentando. Se está aumentando, se tem um problema qualquer que está aumentando em E, vai estar aumentando em P. Ou se estiver diminuindo, a tendência é que esteja diminuindo também em P. E como é que eu garanto isso naquela equação lá? Eu tenho que manter os coeficientes AE, AP, os coeficientes AE, AP, faltou o AW ali, eu tenho que manter os coeficientes positivos. Não, está certo aqui. Eu tenho que manter os coeficientes AE, AP e AE iguais para garantir isso. Mais do que isso, a ideia é manter todos os coeficientes sempre positivos, que aí eu sempre vou estar sendo consistente matematicamente com o problema físico que eu estou resolvendo, que são problemas de difusão ou advecção. Então, de uma forma geral, quando depois eu vou começar a falar de funções de interpolação, né, que é como avaliar as propriedades aqui, né, nessas faces aqui, né? Então a gente vai estar sempre preocupado em manter esses coeficientes positivos para garantir a estabilidade, para garantir a solução do problema. Bom, com isso eu encerro o capítulo 3.